Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja no coração, na vida de todos nós. 26 de janeiro de 2023, nessa quinta-feira, hoje é dia de São Timóteo e São Tito, bispos. E aqui nos diz: Timóteo, de pai pagão e de mãe judeu-cristão, Eunice, foi discípulo e colaborador de São Paulo, e por ele colocado à frente da comunidade eclesial de Éfeso. Tito, também companheiro de Paulo na atividade missionária, foi colocado na direção da igreja de Creta. Os dois discípulos são destinatários de 3 cartas pastorais do apóstolo que deixam entrever os primeiros elementos dos mistérios da igreja. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade, lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhe: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Enquanto entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, hoje celebrando aí a memória de São Timóteo, São Tito, companheiro de São Paulo, responsável pelas missões, nos deparamos com esse evangelho de Lucas, que nos traz a atividade missionária. A igreja cristã, o cristianismo são as religiões missionárias, como o islamismo também são missionários, porque são de expansão. O judaísmo não, o judaísmo é uma religião que você tem que nascer judeu para pertencer ao judaísmo. Se você não nascer judeu, você não é um judeu. E da religião judaica. Mas o islamismo e o cristianismo são religiões missionárias de expansão. Quando a gente faz memória desses homens que ajudaram São Paulo, ontem a gente viu a conversão de São Paulo, hoje Timóteo, Tito, a gente vai fazendo memória de homens que encontraram uma razão para viver na fé em Jesus Cristo. Que fizeram uma experiência, como São Paulo ontem, de um encontro com o ressuscitado, e esse encontro altera a vida, altera a realidade, altera a nossa consciência, o nosso olhar, a nossa atividade, o nosso modo de agir. O evangelho de hoje, de Lucas, é inspirado nesse mundo missionário, em que Jesus manda 72, ou alguns dizem 70, 72, a lugares que ele deveria ir, mas não pode ir. Então o que Jesus está fazendo agora, ele está fazendo um processo de que, como ele não pode ir em todos os lugares, e o reino de Deus tem que ser anunciado, e o mundo de Deus, a realidade de Deus tem que ser anunciado, ele começa a mandar pessoas à frente dele. Mas as orientações são muito claras, nada de muita coisa, não fique gastando tempo cumprimentando ninguém, não fique carregando muita coisa, vai depressa anunciar. Não fica com estruturas, com coisas, vai e fala sobre o reino de Deus. Vai e fala sobre o mundo de Deus. Vai e pede as pessoas para se converter. Orienta quanto à hospedagem. Se alguém chegar, e onde você chegar, a primeira coisa que você deve oferecer é a paz. Essa questão desse ensinamento de paz, ela é muito interessante porque, na maioria das vezes, as pessoas chegam para nos doutrinar.
A Igreja Católica chegou na América, no Brasil, para doutrinar os índios. Viu? A gente já chega no lugar para doutrinar as pessoas. E aí a orientação de Jesus para os 72 é, primeiramente, ofereça paz. Viu? Ofereça paz. Isso vai questionando muito a nossa postura e a nossa realidade. Quando a gente começa a chegar no lugar e queremos que os outros sigam a minha verdade, aí eu crio tensão e dificuldade. Mas quando eu chego conforme a orientação de Jesus, não fico perdendo meu tempo com coisas, 2 sandálias, 2 túnicas, com mala, com não sei o quê, e nem fico gastando meu tempo com ficar cumprimentando Deus e o mundo, mas chegar no lugar e desejar a paz, viu? Isso revela um outro processo. Que na convivência com a paz as pessoas vão entendendo quem é Deus. Mas na imposição de um ensinamento, de uma doutrina, não vai dar. E por isso que a Igreja Católica, às vezes, ela não consegue, porque ela já chega impondo as suas coisas. Ela já chega cobrando das pessoas aquilo. Eu não posso chegar numa comunidade de assentamento e cobrar deles aquilo que a gente não oferece. O sacramento é uma grande dificuldade nesse trem. Como é que eu vou cobrar as regras de batismo criadas, inventadas pela Igreja, que é feita mais para uma classe média urbana central, do que para pobres, que não tem tempo, que não tem recursos, não tem inteligência, não tem nada? Então, como é que eu vou cobrar deles aquilo que eu não ofereço? Como é que eu vou cobrar certas coisas? Chegar um momento, eu sempre digo, vai vir um momento que eu não preciso mais celebrar missa, porque ninguém pode comungar. Porque a regra é tanta, a estrutura é grande, as exigências de catequese são tão grandes, que são quase no mundo universitário, para quem que mal sabe ler e escrever. E aí, no lugar da gente chegar e oferecer a paz, a gente chega e oferece a lei, a norma, as regras, o famoso direito canônico, o catecismo da Igreja, e não sei mais o que, e eu não ofereço paz. Pelo contrário, eu vou condenando a pessoa, e a pessoa vai se sentindo culpada porque nunca conseguiu se preparar para a primeira comunhão, nunca teve a oportunidade de se preparar para a crisma, nunca teve oportunidade de ter uma formação religiosa, e às vezes não é porque não quer não, às vezes é porque não tem mesmo, não tem gente, não tem como. Então a gente vive sempre nessa angústia. Um outro dado importante do Evangelho é que se você oferecer a paz e aquela pessoa tiver e for digna da paz, a paz repousará sobre eles. Mas se não, a paz retornará a você. Quer dizer, eu não vou perder a paz se alguém recusa a minha paz. Eu não devo perder a paz se alguém não aceita a minha paz. Eu não desisto da missão de anunciar o reino de Deus. E a missão dos discípulos não é falar de Jesus, é anunciar o reino de Deus. Não é anunciar Jesus, mas é falar do mundo de Deus. E ali a gente vai descobrir a beleza dessa situação em que eu não perco a paz porque fui rejeitado. Não perco a paz porque não fui acolhido. Viu? E onde chegar é sempre dizer, o reino de Deus está próximo. O mundo de Deus, através da paz que nos acolhe, ele está próximo. E a gente precisa disso, a gente necessita disso. Caso contrário, a vida não vai para frente. Por isso que Deus possa enviar mais missionários, que a igreja possa ter mais gente, não preocupada com a côngrua ou com o que vai ganhar e como vai gastar, mas preocupado em rezar e através da oração, da Eucaristia, oferecer a todo o povo de Deus algo que nos dê esperança e não condenação. Que nos ajude a encontrar meios para que a gente possa ter mais comunhão com Deus através da igreja. E eu sempre rezo para que a igreja não dificulte muito a vida do povo de Deus, principalmente dos mais pobres, mais humildes, mais sem recursos, mais abandonados por aí. E que Deus possa guiar e iluminar todos nós. Um abraço e até mais.